Historizando, o nosso assunto de hoje é a sociologia. Isso mesmo, aqui no canal nós vamos começar uma nova série sobre sociologia para te ajudar a estudar, a entender sociologia e também para fazer melhor as questões da prova do Enem nas humanidades. Então, no vídeo de hoje a gente vai entender o que é a sociologia, como surgiu a sociologia e por que a gente estuda a sociologia. Antes de mais nada, lá no Instagram, @historizandotati, tem mais conteúdos para vocês. Vamos lá! Para a gente entender a sociologia, a gente precisa saber o que é a sociologia. A sociologia vai ser uma ciência humana que estuda, então, a vida e o comportamento do ser humano. Ué, Tati, mas quem estuda a vida é a biologia, né? Bio vem de vida. Porém, dentro da sociologia, a gente estuda processos sociais que interferem na vida do ser humano. E é por isso que também tem relação com a vida. E se a gente parar para pensar, o comportamento humano também é estudado por outras áreas, como, por exemplo, a psicologia. Só que dentro da sociologia, a gente vai entender o comportamento social e como esse comportamento vai interferir na sociedade. Assim, o objeto de estudo da sociologia, é claro, é a sociedade e todas as interações que estão inseridas nessa sociedade. A sociologia é parte de uma grande área chamada ciências sociais. Além, então, da sociologia, que vai estudar essas relações e estudar a sociedade, nós temos outras duas áreas inseridas nas ciências sociais, que é a antropologia, que vai aí prestar mais atenção em questões culturais, e a política, que vai prestar mais atenção em formas de poder e como esse poder aí vai interferir na sociedade. Claro que dentro da sociologia a gente também se preocupa com a cultura, a gente também se preocupa com a política, com as formas de poder, mas se a gente for englobar aí a grande área das ciências sociais, cada uma vai ter um foco diferente. Caso você decida fazer ciências sociais na universidade, provavelmente quando você entrar no curso você vai escolher um desses três focos, que é a antropologia, a política ou a sociologia. É bom lembrar que como a sociologia estuda fenômenos sociais, esses fenômenos estão em constante mudança, em constante mutabilidade. E é por isso que sociólogos e sociólogas ao longo do tempo vão procurar entender essas diferenças nas dinâmicas sociais. Isso não só na sociologia, mas nas ciências humanas como um todo. Mas afinal, como é que surgiu a sociologia? A primeira vez que a sociologia vai ser citada vai ser por um francês chamado Auguste Comte. Auguste Comte, no século XIX, começou a estudar bastante as movimentações sociais, as mudanças sociais. Isso não é à toa. Se a gente parar para pensar no contexto histórico, e isso é muito importante para a sociologia, naquele século XIX a gente está ali recém-chegado na contemporaneidade. E a idade contemporânea vai romper com várias estruturas que existiam na Idade Moderna. Como assim? Se a gente pensar, por exemplo, nas chamadas revoluções burguesas, como, por exemplo, a Revolução Francesa, a gente começa a romper aí, ou pelo menos a Europa Ocidental, começa a romper com o chamado Antigo Regime. Se você não conhece o Antigo Regime, tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar nos cards para vocês, mas basicamente com aquela estrutura do absolutismo, do mercantilismo, da sociedade estamental, que é uma sociedade de privilégios, essas revoluções burguesas vão romper com isso. E não só isso, mas a gente também tem a chamada Revolução Industrial. E essa Revolução Industrial vai mudar bastante o cotidiano da vida aí do ser humano, principalmente, como eu estou dizendo, na Europa Ocidental, onde o Auguste Comte estava aí presente. Então, tanto essa questão política, né, das estruturas sendo alteradas, quanto essa questão econômica, ainda mais com o estabelecimento do capitalismo de fato, porque anteriormente aí a gente está numa transição entre mercantilismo e capitalismo, mas agora com a Revolução Industrial consolidada, ainda mais século XIX, que a gente já está indo aí para a segunda fase da Revolução Industrial, o capitalismo entra para ficar de vez na história e tudo isso, todas essas mudanças, todas essas estruturas novas vão fazer com que não só o Comte, mas outros estudiosos vão querer então adentrar essas mudanças sociais que estão acontecendo.
Para vocês terem uma ideia, o Comte vai se fundamentar no Iluminismo, por exemplo. O Iluminismo, não só ele, mas o Renascimento, a Revolução Científica, que vem antes aí do Iluminismo, eles têm como base a razão. Então, o uso racional das ideias para então verificar todos os acontecimentos da sociedade. Comte vai fazer tanto isso que vai fundar aí um pensamento específico chamado de positivismo. Esse positivismo vai buscar leis gerais da sociedade, vai tentar encaixar a sociedade em leis, assim como, por exemplo, o Newton encaixou a gravidade em uma lei. Então vai se influenciar pelas ciências exatas e as ciências da natureza. Porém, a gente sabe que as ciências humanas vão ter diferenças significativas se a gente pensar em exatas e em natureza. Só que naquele período o Comte estava tentando se aproximar ao máximo dessas ciências exatas, dessas ciências da natureza. E aí que ele funda então o chamado positivismo, e dentro desse positivismo ele vai tentar fundar regras, leis gerais para a sociologia. Só que o positivismo é assunto para um outro vídeo. Se você quiser saber mais, é só comentar aqui embaixo que o próximo vídeo dessa série pode ser sobre o positivismo. Então, em linhas gerais, a gente pode entender o contexto do surgimento da sociologia da seguinte forma. É no período, então, da transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. A gente tem aí o século XIX como um século importante, com as revoluções aí acontecendo. A gente tem também a Revolução Industrial, mais especificamente a Segunda Revolução Industrial acontecendo, e isso vai ser significativo. A gente tem também o contexto filosófico, que seria o Iluminismo, né? Essa questão do racionalismo, e até mesmo com o surgimento aí do positivismo com Augusto Comte. A gente tem o contexto econômico, que seria a transição do mercantilismo para o capitalismo e aí de fato a consolidação do capitalismo no mundo ocidental. Com relação ao contexto social, a preocupação aí com a padronização, a preocupação em achar leis gerais aí para a sociedade. E é por isso que nesse momento o objeto de estudo da sociologia vai ser como essas mudanças vai alterar a vida das pessoas e vai alterar a vida em sociedade. Mudanças econômicas, políticas, sociais, como tudo isso aí vai afetar a vida em sociedade. Alguns conceitos importantes para a gente entender a sociologia são justamente o conceito de sociedade e de comunidade. É bom a gente saber diferenciar os dois para não fazer confusão. Quando a gente fala de comunidade, a gente está falando de algo mais no âmbito privado, mais particular. A comunidade nesse âmbito privado vai ser uma galera que tem os mesmos interesses em comum e que vão conviver ali. Porém, a sociedade é muito mais amplo que isso. A sociedade vai ser um grupo de pessoas que vai compartilhar uma cultura e o mesmo território, mas não necessariamente toda essa sociedade vai ter exatamente os mesmos valores. Existem as questões tradicionais, é claro, mas também existem rupturas. E a questão da sociedade é mais em uma esfera pública, em uma esfera ampla, e não só isso, mas a sociedade vai então incluir dentro dela várias comunidades diferentes, com religiões diferentes, com valores diferentes, com questionamentos diferentes. Então a comunidade é algo no sentido privado, em que os valores são em comum. Na sociedade a gente tem um território em comum, uma cultura em comum, mas não necessariamente as mesmas ideias e que elas são imutáveis. Outro conceito importante é a socialização. A socialização vai ser como os novos membros daquela sociedade vão entender a sociedade, vão compreender as regras, os valores, como a sociedade funciona. E essa socialização funciona ao longo da vida inteira de um indivíduo. A gente tem inclusive processos, etapas de socialização ao longo da vida. Tudo isso para fazer com que o indivíduo entenda a diferença entre ele e a sociedade, e não só isso, mas entenda a cultura, os valores, tudo que aquela sociedade ali contém. Essas etapas são divididas em primeira, segunda e terceira etapa de socialização. A primeira etapa vai ser justamente aí no nascimento do indivíduo, né? Então, quando o indivíduo é um bebê, e ele vai aí ter os primeiros contatos com a socialização a partir da sua família. Já na segunda etapa de socialização, a gente tem outros elementos sendo inseridos, como por exemplo a escola, como por exemplo os amigos, como por exemplo aí
a convivência em outros lugares, tudo isso vai fazer também parte da socialização. Até mesmo se a gente pensar na mídia, nas redes sociais, na internet, tudo isso vai nos ensinar valores, vai nos ensinar algo para a gente compreender onde a gente está inserido e não só isso, mas para a gente entender a gente mesmo, qual é o nosso papel ali frente àquilo tudo. Alguns autores e autoras também falam numa terceira etapa aí de socialização. Já essa terceira etapa vai ser justamente o questionamento daqueles padrões, o questionamento daquela cultura, o questionamento se de fato aquilo é válido ou não dentro da sociedade. Como assim, Tati? Vou dar um exemplo. Há um tempo atrás, e não tão tempo atrás assim, a gente tinha aí uma concepção de família muito rígida, o pai, a mãe e os filhos. Hoje não necessariamente. Então essa terceira etapa de socialização seria justamente questionar o porquê dessa família, o porquê que tem que ser esse formato de família e não um outro formato. A gente tem, por exemplo, as mães solo, que são mães que muitas vezes os pais abandonam os filhos e que criaram os filhos sozinhos, então essa concepção de família já muda, já é aí um questionamento sobre. A gente tem as famílias dos casais homossexuais, que também tem uma diferenciação aí do que a gente, entre aspas, considera como padrão, como certo, sei lá. Mas então, a gente tem essa terceira fase de socialização, a gente justamente questionando o porquê aquilo ali é dado como um senso comum, aquilo é dado como normal, sendo que a gente tem outros aspectos e outras vivências. Por que a gente estuda sociologia? Bom, para compreender a nossa sociedade, aonde estamos inseridos, é essencial a gente estudar sociologia. Para entender as diferenças, para ter empatia com as diferenças, para não sair acreditando que a sua ideia é que a verdade é que é única e o resto é besteira, para ter então proximidade com as minorias e compreendê-las, para ter um pensamento crítico, para entender e conseguir viver no mundo globalizado. Tudo isso a sociologia vai ser muito útil, muito cara pra gente. E não só a sociologia, como as ciências humanas vão nos ajudar a desenvolver um pensamento complexo frente à sociedade que a gente vive, a desenvolver aí questionamentos, ainda mais com essa terceira etapa de socialização, a aprender a ter tolerância com as diferenças e entender que o excesso do individualismo não faz bem para ninguém. Porque como a sociologia aí se preocupa, a gente vive em sociedade, a gente está inserido numa sociedade e se a gente se preocupa só com a gente mesmo e com mais ninguém, vai prejudicar a todos e a nós mesmos. Todos nós somos seres sociais e a nossa sociedade está em constante transformação e em constante construção. E é por isso que é interessante a gente entender a sociologia, interessante a gente entender os processos sociais, compreender esses processos, transformações e mutações. Tome cuidado, porque muitas das vezes a gente cita até mesmo nas redações do Enem que o homem, por natureza, é alguma coisa. A gente acaba usando muito Hobbes, né? Que o homem aí no estado de natureza, o homem é o lobo do homem, aquela coisa toda. Mas a sociologia existe justamente para questionar tudo isso. Será que a gente é de natureza alguma coisa? Ou será que a vivência em sociedade é que nos faz transformar em aquilo? Será que de fato você gosta de assistir vídeos no YouTube para estudar porque você gosta ou porque a sociedade que você está inserida, principalmente aí nesses momentos de altas tecnologias e aí de internet, etc., faz com que você goste desse formato? Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro vídeo aí da série de Sociologia. Se vocês têm alguma sugestão de quais outros vídeos da série de Sociologia, comente aqui embaixo. Também terão séries de atualidades e redação, que eu já fiz um vídeo sobre o coronavírus e eu vou deixar aqui linkado para vocês. Vamos juntos continuar estudando, mesmo em tempos difíceis. Qualquer coisa, como eu disse, me procura lá no @historizandotati no Instagram. Curte esse vídeo, dá uma moral pro canal, se inscreve nele e vamos juntos. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima!